Presidente, cedo meu grande expediente, a vereadora Estela Balardim. Ele tá com ciúmes de mim, não de ti. Era a primeira. Bom dia a todos e todas, colegas vereadores, colegas vereadoras, a quem nos acompanha da plateia, quem nos assiste de casa. Vereador Alexandre Bortoluz, muito obrigada pela cedência de espaço. Eu finalizei o ano passado dizendo que eu estava com a sensação de que se encerrava um ciclo, de que não era o fim apenas de um ano, mas o fim de 4 anos do meu primeiro mandato. Então, estar agora falando pela primeira vez neste ano na tribuna também é o início de um ciclo para mim. O início de mais 4 anos que estão por vir, de muita luta e de muita participação popular. Porque o maior aprendizado que eu tiro desses 4 anos que se passaram é a importância que a participação das pessoas tem na construção da nossa luta. Seja para a mudança que a gente precisa ter nos nossos bairros, seja para aquilo que é mais estrutural, que fala sobre qual é o caminho da nossa sociedade. A gente consegue a transformação quando a gente está juntos, unidos, lado a lado. Por isso, é tão importante, vereadora Daiane, ver que você sobe a esta tribuna com esse mesmo intuito, de ver os nossos bairros cada vez melhores. E aqui eu quero trazer a mesma questão que você falou. Hoje a gente tem, na reportagem, na capa do jornal Pioneiro, a questão do bairro Vila Lobos. E é importante citar esse bairro porque a gente tem muitos bairros ainda não pavimentados, principalmente os que não tiveram a regularização, como é o caso do Vila Lobos, que estão no processo de regularização e que daí muitas vezes é colocado como um impeditivo para estruturar esses bairros a questão de eles não estarem regularizados. Porém, o Vila Lobos, para a Rua Brilhantes, já tem a emenda da deputada federal Denise Pessoa, como disse a vereadora Daiane, desde dezembro de 2023. Então, a gente passa mais de um ano já com esse dinheiro nos cofres da prefeitura, e não só essa, mas diversas outras emendas. Cito aqui também o ginásio poliesportivo do Campos da Serra, no qual, em 2023, também o projeto foi apresentado. Então, a gente tem, no mínimo, aí 2 projetos que estão prontos, que a gente já viu eles no papel, porém, as licitações não foram feitas. Com dinheiro em caixa, projeto finalizado e sem licitação para concluir uma obra que é tão importante. Agora, só se tem uma resposta de quando que nós teremos a licitação para que essa pavimentação saia do papel depois de um ônibus ter ficado atolado, gente. Transporte público é direito garantido na Constituição Federal. Se as pessoas não estão conseguindo ter acesso ao transporte por causa das vias, nós estamos, enquanto poder público, impedindo a população de ter acesso a um direito fundamental, que é o direito de ir e vir. Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. Então, é muito importante que a gente olhe para essa questão não como uma cobrança, mas como uma vontade de construir junto. A gente tem uma deputada federal em Caxias do Sul, preocupada com a nossa cidade. E ter essas emendas, poder fazer esse link com o executivo é fundamental. Muitos parques que serão feitos nas nossas escolas também é através de emendas da deputada, que também saíram lá em 2023. Então, é como se nós tivéssemos passado um ano sem pôr em prática nenhuma dessas obras, e uma parte minha faz eu me perguntar se isso não é uma questão eleitoral. Mas eu tendo muito a querer acreditar que não se deixou de investir na cidade por isso. Que a gente tem, todos que estamos aqui,
todos e todas que estão no Executivo a prioridade, que é a melhoria dos nossos bairros. Essa é a nossa prioridade. Então, que a gente não deixe de investir, principalmente quando a gente já tem dinheiro no caixa da Prefeitura. Seu à parte, vereadora Daiane. Parabéns, vereadora Estela, por trazer esse tema à tona, né? Porque realmente eu também comecei a me perguntar, se não tivesse o protesto da comunidade, será que teria essa pressão para realmente acontecer a obra? Ou, de repente, então já tinha previsto. Por que não é avisado a comunidade? Ó, estamos verificando. Eu acho que falta ou a comunicação, que é a mesma coisa que a gente falou ontem da questão do CIMED, ou também essa questão mais política, né? De realmente não se pensar, e somente quando ter um protesto daquele tamanho para se pensar nisso. E uma segunda coisa que eu trago nisso é que muitas pessoas, inclusive da Rua dos Cristais e até mesmo da parte dos Brilhantes, elas já pagam IPTU. Elas estão no processo de escritura, sim, na parte de regularização, porém, elas já pagam IPTU. Isso a gente fez uma coleta de informação lá. Então, poxa vida, né? As pessoas, elas estão pagando IPTU, muitas delas, e elas não têm o básico no seu bairro, né? Tem que descer do ônibus lá embaixo, lá na escola, né, vereador Iago, para subir tudo de a pé, cheio de sacolas, com criança no colo, no barro, no pó. Então, essas coisas nos deixam as perguntas do que está acontecendo, mas nós estamos aqui para fiscalizar. E parabéns, vereadora, por trazer esse tema. Muito obrigado, vereadora. Exatamente, essa questão de bairros já regularizados, eu quero trazer o exemplo do Parque dos Pinhais, que fica lá para o lado de Santa Bárbara. Eles pagam alguns 1.200 de IPTU. E eles não têm seu bairro regularizado. Eles têm uma entrada única, numa curva, para saída e descida do bairro, entrada e saída. Olha o perigo de nós termos um acidente gravíssimo, envolvendo, talvez, crianças que estão indo para a sua escola. E eles pagam um valor altíssimo, exorbitante, de IPTU. Não tem coleta seletiva, porque o ônibus não passa, porque não tem pavimentação. Então, é tudo muito complexo, e por isso que a gente precisa olhar com tanto carinho. E por isso que a participação popular ela é tão importante, porque a manifestação daquelas pessoas fez com que alguma resposta viesse e chegasse até nós. Por isso que a movimentação, a organização popular, ela consegue movimentar e transformar as coisas. Seu à parte, vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Estela. Eu queria concordar com as falas suas e da vereadora Daiane, né? Creio que, independente de onde vem o dinheiro, nesse caso, veio da deputada federal Denise, que, aliás, já trouxe muita emenda para a nossa cidade. Mas nós temos o deputado federal, por exemplo, Maurício Marcon também, e outros deputados que trazem dinheiro para a nossa cidade. E se a prefeitura tem compromisso com as pessoas, precisa investir, independente de onde vêm os valores. E o Vila Lobos é um exemplo, mas nós que transitamos muito pelos bairros da cidade, as vereadoras, né, que falaram, e outros vereadores, a gente percebe que tem muitos bairros que pagam impostos altíssimos e não têm o retorno para as suas comunidades. Né? Por exemplo, poderia citar o próprio Campos da Serra, que a vereadora bem conhece. Lá, por exemplo, nós temos asfalto, mas os outros serviços nós não temos, todos os apartamentos pagam IPTUs altíssimos, né? Então, são questões, de fato, que acho que precisa ser analisada. É importante que os líderes do governo, né, verifiquem isso, porque me causa estranheza quando tem o dinheiro disponível e ele não é utilizado, sendo que nós sabemos que para a nossa população é extremamente importante. Seu à parte, vereador Daniel. Então, dando início aos trabalhos de liderança de governo, né, esse trabalho eu sempre saliento e valoriza a questão da fiscalização. Inclusive, vereadora Daiane, no dia da situação do Vila Lobos, eu fui o primeiro vereador que estive lá de manhã e falei com o secretário de obras, falei com o prefeito, mas eu quero dizer o seguinte, e cobrei do prefeito justamente a questão de agilizar a agilidade em relação aos projetos e licitações, que existe muitas vezes aquela questão que são profissionais de carreira e que muitas vezes não têm a mesma agilidade que se deveria ter, sendo bem franco. E isso é um trabalho que o prefeito vai ter muito forte agora em relação à cobrança para que isso não estoure o prazo. Como já teve momentos que, inclusive, perdemos recurso por não ter projeto, não ter um processo licitatório. E isso é uma cobrança que eu fiz, né, e é um compromisso que ele já tem justamente para que isso não aconteça. De chegar, por exemplo, estourar o prazo do recurso da deputada Denise Pessoa e perder esse recurso.
Então, esse é um alinhamento que ele já tem, um compromisso que ele já tem para que isso não aconteça, independente de qual deputado que tenha destinado esse recurso, né? Muito obrigado. Vereador Cristiano, eu vi que você ia pedir. Eu só quero dizer que, infelizmente, não vai dar, mas que... Só quero dizer que, infelizmente... Mas eu quero, para finalizar, vereador Daniel, então eu acho que é importante essa tua fala, que, enquanto líder, você consiga ouvir e não entender só como a crítica pela crítica essas nossas falas, mas falas que querem, sim, contribuir para a melhoria da nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela.